nesse método, pessoal, que ele é bem bacaninha, viu? É um método que eu gosto bastante. A regra de Cramer é basicamente uma fórmula pronta para você calcular qualquer sistema, tá? Desde que ele seja um sistema em que o número de equação seja igual ao número de incógnitas, tá? Por exemplo, né, duas equações com duas incógnitas, três equações com três incógnitas e assim por diante. Esse método ele é bem legalzinho, principalmente quando você tem aquelas equações, né, você tem aquelas três equações, o x, y e z. Um exemplo, tá? Você quer resolver, e às vezes você fica quebrando a cabeça lá para tentar isolar as letras, e esse método aí, ele tem um jeito que você calcula diretamente. Por exemplo, às vezes você quer calcular só o valor do y, por exemplo. Você usa a regra de Cramer. Tá? Eu vou ensinar um outro método também para resolver esse sistema, que é diferente de Cramer. Chama método do escalonamento, que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Mas essa regrinha ela é bem interessante. Presta atenção nela. O que a gente vai usar na regra de Cramer? Determinantes de matrizes. Tá? Lembra que eu falei, pessoal, que matrizes têm relação com resolução de sistema. Por quê? Para resolver sistema, eu vou usar o determinante. E olha só que interessante. Todo sistema, toda matriz está associada a um sistema. Olha só. Olha para os coeficientes das letras. Primeiramente, pessoal, para você usar a regra de Cramer, tá? As letras têm que estar todas no primeiro membro e os números têm que estar no segundo membro. É o que acontece aqui, tá? E às vezes você tem que ajeitar, tem que deixar ajeitar a coisa aqui, então você separa letra de número, tá? Já está separado, as letras já estão no primeiro membro, os números já estão no outro. Agora, olha só, os coeficientes das letras formam uma matriz. 2, 3, 3 e menos 2. Então, eu tenho uma matriz dentro do meu sistema. A regra de Cramer fala o seguinte, ó, você quer calcular o x? Então, o x ele vai ser igual. Olha só. Só tirar a folha aqui de baixo, senão ela vai ficar manchada. O que vai ser o x? O x vai ser igual a o dx dividido pelo d. Jefferson, o que é esse dx e o que é esse d? O d, pessoal, é o determinante dos coeficientes das letras. E o que é o dx? O dx vai ser o determinante quando você trocar a coluna do x pela coluna dos termos independentes. Quem são os termos independentes? O 8 e o menos 1. Vamos para a prática? Vamos calcular o determinante. O determinante da matriz principal. Quem que é a matriz principal? É a matriz dos coeficientes das letras, tá bom? Então, eu quero calcular isso aqui, ó. Determinante. Lembra que determinante a gente usa duas barrinhas, tá? Dos coeficientes das letras, né? Então, ó, cuidado com a ordem, tá? 2, 3, 3 e menos 2. 2, 3, 3 e menos 2. Tudo bem? Gente, determinante, como é que você calcula esse determinante aqui mesmo? É uma regra como se fosse uma cruzadinha, tá? Então, aqui você multiplica, ó, a coluna, a diagonal principal. Então, aqui vai ficar menos 4. E você multiplica a diagonal secundária. Só que quando você multiplica a secundária, você troca de sinal. Tá? Então, aqui vai ficar menos 9. Certo? Então, esse determinante aqui vai dar menos 13. Tá? Pronto. A gente achou o determinante. Beleza? A gente achou o D. Agora, vamos achar o dx. O que é o dx? O dx, pessoal, vai ser o determinante, só que você vai, presta atenção, você vai trocar os coeficientes do x pelos termos independentes. Quem são os termos independentes? 8 e menos 1, certo? Então, você vai lá,
No lugar do 2 no 3, que são os coeficientes do x, você vai colocar 8 e menos 1. 8 menos 1. E o outro igual, né? O outro não muda. 3 menos 2. E calcula esse determinante aqui. Então, você vem aqui, ó. Faz a cruzadinha. Então, aqui vai ficar menos 16. Aqui vai ficar menos 3, só que você troca de sinal. Né? Lembra que você troca de sinal. Então, aqui vai ficar 3. Positivo, né? Trocou de sinal. Aí, quando você somar, isso aqui vai dar menos 13. Tá? Ficou menos 13. Também, né? Então, quem que vai ser o x? Então, o x, pessoal, vai ficar menos 13, que é o dx, dividido por menos 13. Ou seja, o x igual a 1. Tá? O x vai ser igual a 1. Vou colocar aqui. Pronto, esse é o x. Jefferson, é mais fácil fazer substituição, pensar aqui em adição? Não, tudo bem, um sistema 2x2, tranquilo, né? Só que quando você tem um sistema 3x3, é mais complicado você ficar isolando as letrinhas. Então, você pode ir pela regrinha de Cramer, tá? O que seria o y? O que seria o y? Seria o dy dividido pelo d, tá? Que é o determinante da matriz principal aqui, associada ao sistema. Tá? Então, vamos calcular agora o dy. O d eu já calculei, né? O que seria o dy? Agora eu vou trocar a coluna do y, vou trocar os coeficientes do y, bom? Então, mantenho os coeficientes do x, que vai ser 2 e 3, e troco do y pelos termos independentes, 8 e menos 1. Determinante de ordem 2, faz aqui a cruzadinha. Então, aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar 24, só que você troca de sinal. Tá? Então, menos 24. E aí você soma os resultados. Então, aqui vai ficar menos 26, né? Então, quem que vai ser o y? Menos 26, que é o dy, dividido por menos 13. Então, daqui a gente tira que o y é igual, menos com menos dá mais, 26 por 3 é 2. Por 3 é 2. Tá? Então, o x é 1 e o y é 2. Tá? Solução. Um para o x, 2 para o y. Lembra que a solução de um sistema é um parzinho ordenado, tá? Primeiro você coloca o valor do x, depois você coloca o valor do y. Se tivesse z, x, y, z, tá? Aí seria uma 30. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam a ideia do método? Se tivesse um z, aí você ia calcular o z. O que seria? O dz pelo d. Tudo bem? Dúvidas? Não. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer agora com aquele que eu falei, tá? Um 3x3 aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, calcular o determinante, tá? Quero calcular aqui o valor de x, do y, do z. Então, eu já vou calcular o d, já vou calcular o dx, já vou calcular o dy e já vou calcular o dz, tá bom? Que eu vou usar. Então, primeiramente, vamos calcular o d. Então, o d é o determinante da matriz formado pelos coeficientes. Então, aqui seria determinante, né? Então, aqui seria 1, 1, menos 1, 2, 1, menos 3, menos 1, 2 e menos 1, certo? Ok? Só que agora, pessoal, eu tenho um determinante de ordem 3. Como é que eu calculo o determinante de ordem 3? Usando a regra de Sarri. Como é que faz? Lembram? Eu vou repetir. Pega as duas primeiras colunas. Isso, eu vou repetir as duas primeiras colunas, tá? Então, aqui, repete as duas primeiras colunas, tá?
E aí você faz aqui, tipo a cruzadinha, né? Só que aí você vai ter 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. Então, aqui, mesma ideia, ó, você vai multiplicar as diagonais. Ó, aqui, aqui e aqui. Vendo? Então, a gente vai ficar com menos 1. Aqui vai ficar mais 3, né, com regrinha de sinal. Cuidado para não errar na regrinha de sinal. Aqui vai ficar menos 4. Beleza? Então, aqui a gente vai ficar, você já juntar aqui, menos 5 mais 3, aqui vai dar menos 2, né? Aí você vai para as diagonais secundárias. Só que aí você troca de sinal, tá? Nas secundárias. Então, seria esta, esta e esta. Ok? Então, aqui ficaria mais 1, troca de sinal, menos 1. Aqui ficaria menos 6, troca de sinal, mais 6. Aqui ficaria menos 2, troca de sinal, mais 2. Então, vai ficar 8 menos 1. Então, aqui vai ficar 7, né? Positivo, né? Então, você somando aqui, então você vai ficar com 5. Tudo bem? Então, o determinante é 5. Aí você vai calcular o dx. O dx, agora você troca a coluna do x. Tá? Troca os coeficientes do x pelos termos independentes. Então, você vem aqui, ó, aonde estão os coeficientes do x, você vai trocar. Você vai colocar os termos independentes. Então, vai ficar 3, 4, 3, 3, 4, 3. O resto você mantém, ó. 1, 1 e 2. Menos 1, menos 3 e menos 1. Certo? Repete as duas primeiras colunas. E sai multiplicando. Aqui, aqui e aqui. Então, a gente vai ficar com menos 3, aqui menos 9, aqui menos 8. Certo? Então, aqui vai ficar, aqui eu vou ficar devendo 17, devo ficar devendo 20, né? Tá? Devo 20. Agora você vai para secundária. Troca de sinal. Então, aqui, menos 3, troca de sinal. 3. Aqui vai ficar 18 negativo, né? Troca de sinal. Mais 18. Aqui iria ficar menos 4. Troca de sinal. Mais 4. Então, aqui a gente vai ficar 22, 23, 4, 25. Positivo, né? Então, somando aqui, a gente vai ficar com 5. Então, esse determinante deu 5, positivo, né? Aí ele ia calcular o dy. Agora eu vou trocar a coluna do y. Então, mantenho aqui, ó. Ó, agora volta para lá do x. Ó. Agora eu vou trocar a coluna do y, tá? Então, mantenho aqui 1, 2, menos 1. Troca a coluna do y, 3, 4, 3. A do z, menos 1, menos 3, menos 1. Repete a primeira e a segunda coluna. 1, 3, 2, 4, menos 1 e 3. E sai multiplicando. Aqui, aqui e aqui. Aí a gente vai ficar com menos 4. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar menos 6. Então, isso daqui vai dar menos 1. Agora vem para a secundária. Aqui, aqui e aqui.
Então, aqui vai ficar 4 positivo, troca de sinal, menos 4. Aqui vai ficar menos 9, troca de sinal, mais 9. Aqui vai ficar menos 6, troca de sinal, mais 6, certo? Aí, juntando aqui, então aqui vai dar 2 aqui, 11, tá? Então, eu tenho 11, eu devo 1, eu fico com 10. Joia? Agora, calcular o DZ. Agora, troca a coluna do Z. Vem aqui. Mantém as outras, né? Essa daqui mantém. Vou colocar aqui do lado. Mantém as outras. Então, 1, 2, menos 1. 1, 1 e 2. E agora troca a coluna do Z. 3, 4 e 3. Repete a coluna. 1, 1, 2, 1, menos 1 e 2. E sai multiplicando. Então, aqui, diagonal aqui, diagonal aqui, diagonal aqui. Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar menos 4, aqui vai dar 12. Certo? Aí, juntando aqui, vai ficar 11, né? Mais 11. Agora, as secundárias. Lembra de trocar de sinal na secundária. Então, aqui ia ficar menos 3, mais 3. 8, troca de sinal, menos 8. Aqui ia ficar 6, troca de sinal, menos 6. Bem, então a gente vai ficar com aqui menos... então, aqui vai dar menos 11. Certo? Ou seja, esse determinante aqui, ele vai dar 0. Certo? Então, aqui deu 0. Tá bom? Então, é o caso aqui, pessoal, que eu tenho uma... Vou ter, no caso aqui, uma variável livre, que vai ser o Z, porque o determinante dele deu 0. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vai ficar, então, o X vai ser o dx pelo D. Então, vai ficar 5 por 5. Então, o X vai dar 1, tá? O Y vai ser o dy pelo D. O dy vale 10, então vai ficar 10 por 5, que vai dar 2, tá? E o Z, pessoal, como o determinante aqui deu 0, né? Obviamente que o Z vai ficar igual a 0. Então, eu falei que é variável livre, não. Ele vai ficar igual a 0, tá? Então, o DZ, o Z vai ser o DZ pelo D. O DZ vale 0. 0 dividido por 5 vai dar 0, tá? Então, a gente chega aqui, o conjunto solução vai ser, né? O X é 1, o Y é 2 e o Z, ele vale 0. Então, eu cheguei aqui numa trinca, beleza? É isso, pessoal. Regra de Cramer não tem teoria, muita teoria. É isso daí, mais cálculo mesmo. Ficou claro, pessoal, a regrinha dele? Dá um pouquinho de trabalho, mas o que acontece, pessoal? Nos exercícios, tem exercícios em que ele não te pede as 3 variáveis. Então, por exemplo, ele pode te pedir somente o Y. Então, você calcula o D e o DY apenas. Essa é a vantagem da regrinha de Cramer. Você não precisa calcular todas as variáveis, tá? Às vezes ele te pede uma variável, você consegue calcular usando a formulinha. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tá? Aí na aula que vem a gente faz os exercícios desse módulo 2, desse módulo 92.
e aí eu comento mais um assunto, beleza? Então é isso, galerinha. A gente se vê agora às 10h50, é isso, né? Ok? Isso. Isso. Tá jóia, então, pessoal. Até daqui a pouquinho, então. Falou. Falou.